Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do Maurício Responde, onde o Maurício reage a alguns conteúdos aqui que a gente coloca na televisão e responde alguns comentários aí, principalmente a galera que comenta lá no YouTube, tá? No Instagram, geralmente, o próprio Maurício vai lá e responde alguns comentários. É claro que não dá para responder todos, né? Mas na medida do possível a gente vai estar sempre gravando aqui para vocês, respondendo aí as dúvidas, tá? E agradecer também a todo mundo que tem chegado no canal, tá bom? Nas últimas semanas aí teve muita gente aí que chegou nova no canal, se inscreveu. Agradecer a todo mundo que tá chegando aí, tá gostando do conteúdo, né, que a gente tá fazendo aqui no canal. E Maurício, até aproveitar aí, preparado para o episódio de hoje? Opa, como sempre. Maurício, A vida toda eu tô preparado para esse dia. Nasci pronto, né, Maurício? Nasci pronto para isso. Maurício, queria saber aí, pedir para você se apresentar para esse pessoal novo, né, que está chegando no canal. Sim. Se apresentar aí a sua história no fisiculturismo, como é que é toda essa história sua aí no esporte? Bom, meu ingresso no fisiculturismo mesmo foi praticamente pelo bullying, mas não necessariamente o bullying direto que me trouxe ao fisiculturismo, né? Porque me xingar de magrelo, por apelido e tal, bater, correr atrás de mim, eu provocava, achava até legal. Agora, quando eu fui assim meio que humilhado por ser muito magro, né? Foi um episódio, eu tava com a minha namorada, eu tinha 14, 15 anos, 14 anos. Ela tinha 13, namoradinha ali no cinema da mão. Aí passou um cara, tirou assim a minha mão, mexeu com ela, olhou pra minha cara, deu risada e saiu, sabe? Eu fiquei, poxa, me senti inofensivo e tal. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso e tal, vou começar a lutar, mas eu vi, cara, pra lutar eu vou precisar ser um lutador pra me defender, e eu nunca gostei de briga, nunca tive afinidade por briga, né? Nem por luta. Falei, cara, não é a solução, até que eu assisti o filme do Hulk, o primeiro Hulk. E no filme eu vi, puxa, imagina um cara desse tamanho, quem que vai mexer com um cara desse, né? E aí eu fui descobrir, eu achava que era um boneco, eu fui descobrir que era real. E o ator, o Lou Ferrigno, até hoje vivo, competidor, não sei se compete mais, ele disse que ele apareceu no Fantástico, né? Que o pessoal punha a mão nele para ver se ele era de verdade e tal. Cara, o cara é muito grande, tinha mais de 1,90 m de altura, talvez uns 130 mais quilos, é um monstro mesmo, literalmente um monstro. E ele dizia que ele treinava muito, comia muito e usava hormônios para ser como ele era, porque o hormônio ainda era legalizado, naturalmente você ia na farmácia e tomava. Então eu pedi uns pezinhos para minha mãe, comecei a treinar em casa. Um dia eu passei na academia, tinha o Johnny, aquele Taubaté. O Johnny é um atleta competidor. Até hoje a gente vai trazer ele para o canal. Ele é a pessoa mais importante do nosso ProShape, porque ele acompanhou a musculação de Taubaté desde os primórdios. Ele já tinha 10 anos de treino, quando então eu passei na frente da academia, vi um cara com um corpo maravilhoso. Era um Hulk em miniatura, porque ele devia ter 1,70 m e tanto, né? O Lou Ferrigno 1,90 m e tanto, mas era o Hulk numa altura menor, perfeito, tanto quanto o Hulk. E eu parei e falei, meu, é aqui que eu quero ficar e tal. E aí perguntei ali como é que fazia para treinar e tal. Eles me levou numa salinha. Quando eu entrei na sala, o Celhão, impressionante, rapaz. Acho que era do tamanho de uma sala mesmo. Porém, você tinha lá um banco de supino, não existia ainda crossover, não existia leg press pra gente, né? Não existia maquinário, era os bancos, o suporte de peso e muita anilha, e ali o pessoal se virava para treinar. O puxador tinha uma corda que passava lá para puxar como fosse aquele negócio de puxar água de poço, né? Ele usava aquilo para fazer o puxador, o negócio ficava balançando, não tinha que segurar nas costas do outro para fazer, mas o que eu quero te dizer, monstros já ali dentro, monstros. Trapézio desse tamanho, coisa que eu nunca imaginei na minha vida, peitoral gigante, braço desse tamanho e tal. Só perna o pessoal não focava muito, era normal. Isso daí já era anos 80? Já? 1983, exatamente. 83, foi o ano que eu tá. entrei e vi aquilo. Tá. Logo depois dessa data, eu já saí da academia, falei, cara, que eu preciso para crescer. Já tinha as revistas ali do Arnold, as revistas que vinham americanas, e eu falei, cara, eu preciso comer, ver o que eu como e preciso tomar hormônio, né? E aí eu estava na academia, vi o pessoal lá, naturalmente, no banheiro lá, o pessoal tomando injeção, e cara, negócio de injeção e tal. Aí fui ver o que era, já corri para a farmácia. Aí a moça falou para mim que ela não podia vender aquilo, ela podia me vender, mas não podia aplicar.
Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque é perigoso. Eu falei, mas o que tem de mal? Ela falou, não sei também, eu também não sei. Ninguém Eu sei que sabia faz de mal, nada, então não né? tinha muita informação. Sim. Aí eu comprei o negócio, no começo eu quebrava, tomava, porque tinha medo de injeção, e eu vi que só fazia mal, E tal, não você tinha acontecia quantos nada. anos isso daí? Exatamente 15 anos. E ela vendeu pra você com 15 anos Com 15 na anos, farmácia, ela te porque vendeu. não se pedia receita. Sim, sim. Ela só não quis aplicar. Ah, E sim. aí, então, alguém conversando comigo, ó, vai em tal farmácia que lá aplica. Quando eu comecei a aplicar, meu peso subiu assim estrondosamente, praticamente uns 15 quilos, eu me lembro bem, em uns 3 ou 4 meses. E eu, de uma coisa, virei outra, né? De Sim. magrelo e tal, eu virei um cara forte. Eu sempre tive a cintura muito fina, o ombro já aberto de natureza. O pessoal já chamava de asa delta na época, né? Sim. Pardal, Falcão, asa delta, tudo no apelido, né? É. E ali eu vim já crescendo, aprendendo, então tinha muita revista, né? Sem falar o próprio instrutor da academia, manjava muito sobre treinamento. Sim. A gente seguia uma sequência na parede lá e depois ele passava a série depois de um tempo. E aí uns faziam alguma coisa e paravam, outros continuavam. Bom, aí veio o filme do Conan o Bárbaro no cinema. Ali foi o alavanque, eu acho que no mundo. Quando passou o filme num final de semana, na segunda-feira, não cabia gente dentro daquela sala. Era a única academia da cidade, né? É. E logo depois vem na sequência os filmes do Sylvester Stallone. Então você tinha Lou Ferrigno, Stallone e Arnold como os maiores estimuladores do fisiculturismo. É onde a gente via acontecer no cinema, né? Sim. Que estava na revista. E ali eu falei, cara, esse aqui é o meu mundo, vamos embora nisso aqui. Precisei trabalhar cedo. E aí a minha mãe me obrigou a fazer a faculdade de Educação Física, para mim não ficar sem faculdade, que eu não queria fazer. E eu falei, então vamos fazer, ok. Ainda bem que eu fiz, porque assim que eu fiz, eu já comecei a dar aula, e logo veio o CREF, lá já para frente, em 1996. Então, a partir de 1996, só podia dar aula quem tivesse o CREF, e eu já estava, então, formado, já com experiência. Bom, hoje eu tenho 40, fazendo as contas mais ou menos, 41 anos de treino, nunca parei praticamente, parei quando eu tinha problemas de saúde. 38 anos de professor, então de professor formado, fazendo a conta aí mais ou menos, me formei em 1989 até hoje, é o tempo que eu dou aula como professor, né? Tive uma academia em Taubaté durante 20 anos, chamada ProShape, que a gente colocou. Ali vieram grandes monstros que se encontraram ali como alunos, professores, que estão até hoje atuando, por isso que a gente formou o canal, traz esse pessoal. E ali eu fui crescendo em estudo, pós-graduando, estudando. A gente tinha já na época a FEPAM. FEPAM talvez tenha sido ainda a maior federação que o Brasil já teve. Federação Paulista de Musculação, Eugênio Koprovski era o presidente. A gente tinha o Dr. José Maria Santarém, chefe praticamente do Instituto de Pesquisa em Musculação. A gente tinha o Gianola, que era um grande professor estudante de musculação, outros grandes nomes, e os atletas que se reuniam frequentemente, onde a gente fazia cursos técnicos, você aprendia ali a ciência da musculação e acompanhava os atletas, o que eles faziam. O que você come, o que você não come, o que você usa, o que você não usa. Até um certo período, a gente tinha das revistas americanas que viam, Muscle Fitness era a mais famosa e a melhor, tudo o que você precisava para entrar em forma extrema até nível de competição. Não era ilegal o assunto anabolizante, então vinha muito comumente um atleta dizendo o que ele comia, o que ele treinava, o que ele usava e tudo mais. Você ia somando lá o que um outro fazia, aplicava, por tentativa, acerto e erro, você ia achando seu melhor treino, depois você encontrava lá os atletas na FEPAM. Era muito comum os atletas irem treinar um com os outros. Pô, vou treinar de lá na sua academia então, vou lá em São Paulo. Aí você ia, puxava o treino dele, ele vinha para cá, puxava o seu treino, e assim era a forma de todos aprenderem. Estudando ciência, estudando a musculação em si e estudando pela troca de informações entre atletas. Bom, eu acho que onde eu mais aprendi o fisiculturismo extremo competitivo foi conversando com atletas também competidores. Todos também tinham estudo, também tinham muito treino, também experimentavam muitas coisas, e ali você via de tudo, e eu falo que você via N atletas monstro treinando e se alimentando diferentemente um do outro. E aí você via, pô, isso aqui serve mais para mim, isso aqui não. Um come muito carbo, outro não come quase carbo, um usa fruta, o outro não usa fruta, um toma mais tal tipo de anabolizante, outro usa outro tipo. Pô, tal cara passou mal fazendo tal coisa, então não vamos fazer. Tal cara gostou mais daquilo. Era essa a escola que a gente tinha, né? E ali eu pude, então, de 83 até
1990, mais ou menos, já entrar na minha primeira competição. Ali eu tive um infarto, eu senti uma dor muito forte no peito, no braço e tal. Logo na primeira competição? Logo na primeira competição, 21 anos já. Então eu tinha ali 5, 6 anos de uso de esteroides. Direto, eu ia usando direto. Não usava tanta dose, mas muito contínuo. Treinava muito, comia muito, sem parar, não tinha parada, né? Treinava ali em torno de 2 vezes por semana cada grupo muscular. Segunda a sábado era o normal. Beleza. Quando eu entrei nessa competição, eu já era do estilo magro, então eu só ganhava massa muscular, já tinha o dorsal expandido por natureza. Eu entrei no primeiro campeonato com 21 anos e ganhei overall a primeira competição. Como que eu entrei nessa competição? Eu tive um infarto, fui fazer todos os exames, fizeram um cateterismo, tem uma marca até hoje, e não apareceu nada. Então eles não acharam nada ali. Procuraram, você não tem nada. Eu falei, cara, não tem nada, vamos voltar porque eu estou fazendo. Aí eu tinha uma namorada que já tinha sido fisiculturista, mais a minha mãe. Falaram, poxa, você está saudável, você está legal, vai lá e entra no campeonato, o pessoal está falando mal e tudo mais, está falando um monte de coisa. Eu entrei sem dieta, sem nada, depilei, pus sunga, morri de vergonha. Quando eu subi, ganhei, falei, opa, acabou a vergonha, achei legal. Ganhei, e aí então eu encontrei o Wilson Santos, foi meu primeiro treinador. Aí sim, ele veio me passar um músculo por semana como treino, aumentar a quantidade de calorias, bastante shakes e tudo mais. Passou algumas estratégias, eu aumentei o peso mais rápido. E aí sim fiz uma dieta mesmo pré-contest. Aí ele passou a dieta apertada, com todos os critérios e tudo mais. Aí eu vou para São Paulo e ganho overall de novo no Estreantes Paulista. Ok. Do Estreante Paulista, naquela época, você tinha que ir subindo. De 3 você ia para 1 Paulista, os 3 ia para 1 no Brasileiro, os 3 iam para o Mundial, Ibero-Americano, Ibero-Americano, os 3 iam para o Mundial, você tinha mais ou menos uma sequência assim. E aí eu entrei no Paulista, do Estreante para o Paulista, eu errei algo na dieta, apertei demais a dieta, sumiu a musculatura ali, a pele ficou sobrando e tal, e eu não passei na prévia. Aí então entrou um outro treinador, o Wilson Santos, que foi o mesmo treinador meu, do Pinduca, do Fernando Marques, entre outros grandes atletas da época, né? E ele então arrumou a minha dieta, falou, cara, estava comendo muito pouco, vamos pôr carboidrato aí, vamos oscilar o carboidrato. Eu fazia 2 dias de 50 gramas só de carboidrato, é muito pouco, 3 dias de carboidrato médio e 2 dias de super carbo, e aí eu não treinava nesse dia, fazia 5 treinos, 1 músculo por dia, 2 dias baixo carbo, 3 médio e 2 altíssimo carbo, com total descanso. Na segunda-feira eu estava sempre maior e mais marcado. E em 1 mês nessa preparação, eu vou para o Copa Sul-Sudeste, eu venci em primeiro lugar na minha categoria, enfrentei Camões, Rogério Camões, que era um monstro, sempre foi um monstro carioca e do Brasil. Vou ali para a categoria overall, onde tinha naquela época Adolfo Acosta, que era um grande monstro de São Paulo. Ganhei o overall. A minha esposa, convidaram para entrar no campeonato, falei, eu estou em forma aqui, eu vou entrar. E entrou ela e competiu ela contra a esposa do Rogério Camões na época, Mônica, não vou lembrar o sobrenome dela. Elas competem na feminino, a minha ex-mulher ganha. Aí, por duplas, entrou eu como dupla com a minha esposa e o Rogério Camões com a esposa dele, ou namorada dele, noiva, não sei, como dupla. E nós vencemos. Nós saímos do campeonato com todos os troféus em primeiro lugar. Caramba. Primeiro masculino na minha categoria, primeiro masculino overall. Ela em primeiro feminino, nós 2 em primeiro dupla e 1 troféu por equipe ainda. Temos 5 troféus, prêmio em dinheiro, feliz da vida. Falei, cara, meu negócio é esse aqui, vamos pra frente. Aí dali pra frente, eu fiz um super trabalho de 1 ano. Até então eu tinha feito um trabalho de 1 ou 2 meses. E falamos agora, eu vou me investir em 1 ano. Nesse ano, Celião, aí eu dei tudo o que eu podia. Que ano que é esse? Puxa vida, 93 para 94. Sim. 93 para 94, o seu Ives me passava tudo, ele mandava pelo correio, quando precisava ele vinha me ver, cara, naquela época você tinha que ligar o telefone lá, o pessoal marcava a venda, que tal data aqui para mim te ver, né? Não é igual hoje que manda mensagem, era muito mais precário, mas a gente conseguia extremos resultados. Bom, nesse ano 94, um detalhe, eu trabalhava em 3 empregos, eu trabalhava 14 horas por dia,
E eu tinha meia hora só para treinar à noite, porque se eu estendesse muito o meu treino, eu não tinha tempo para fazer a comida para outro dia ou tempo para dormir bem. Então, à noite, ficava eu e minha ex-mulher preparando a comida para o outro dia. 30, 40 minutos era o tempo de treino que eu tinha. Aí eu separava bem o meu treino. Aí eu fazia 6 treinos semanais. Por exemplo, fazia lá peito, por exemplo, costas, ombro, perna, bíceps e tríceps com músculos pequenos. Essa era a separação em 40 minutos. 3 a 4 exercícios para cada grupo muscular, 3 a 4 séries, eu ia percebendo ali, deu pumping, acabava naquilo. Bom, oscilação de carboidrato eu usei desde o off até o pré-contest. O off comia muita comida, baixo, médio e alto carbo, e aí entrava lixo junto, entrava muito sorvete que bom, entrava muito quibe, alimentos que eram mais prazerosos que eu conseguia ingerir em maior quantidade. Entrava muita salsicha, entrava muito, sei lá o que mais aí. Você fala um monte de porcaria aí. Fora o que era bom. Macarrão com molho, que macarrão com molho, com o que você imaginar. Ali o objetivo era comer, bater os carboidratos e as proteínas e sobrar calorias. Esse era o ponto. Não era só comer para engordar, era comer para não deixar faltar carboidrato, mas sobrar proteína, sobrar gordura, sobrar calorias, para que eu crescesse ao máximo e treinasse mais pesado e nada faltasse. Bom, ali eu não vou lembrar quantos quilos eu aumentei, mas devo ter aumentado no volume talvez uns 10, 15 quilos, 16, eu não lembro realmente. E aí fui perdendo esse peso um pouco mais devagar, em 3 ou 4 meses já competi. Celião, eu venci todas as competições do ano da FEPAM em 94. Eu tenho certificado até hoje, devia ter trazido, assinado pelo Eugênio Koprovski como atleta do ano. O ano anterior a mim tinha sido o Adolfo Acosta, foi no ano do Lihane. Lihane veio, elogiou muito ele, falou que ele teria sido campeão mundial se ele tivesse ido para os Estados Unidos. 94 fui eu e 95, se eu não me engano, foi Edson Prado, se eu não me engano, eleito atleta do ano. O que era o atleta do ano? Não era o melhor atleta. Difícil dizer quem era o melhor. Cada atleta, cada um tinha suas características. Não, era o atleta de maior evidência naquele ano. É o atleta que mais ganhou competições naquele ano. Isso era o atleta do ano, né? Então eu ganhei o Vale Paraibano aqui, primeiro lugar, e overall, disputando com Enzo Perondini na pesada, eu sempre na média. Eu baixava meu peso para 95 e perdia 5 litros na semana da desidratação, entrava com 90. Totalmente desidratado, com mínimo de gordura, batia 90 quilos. Eu usei uma estratégia, comentando antes, na minha perna, que era sempre o meu músculo deficiente. Porque quando a gente começou lá na primeira academia, a gente não treinava a perna. Então o tronco foi à frente, a gente fazia muita barra, muito supino, muita rosca direta e tal, não fazia perna, era raramente. Quando eu comecei a fazer a perna, ela estava muito para trás, e o que eu fiz então? Eu fiquei algumas semanas, eu não lembro o tempo, ou meses, treinando só perna. Falei, cara, eu vou treinar perna, 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 tudo que eu usar, tudo que eu comer, tudo que eu dormir, vai para a perna. Quando ela estiver num volume compatível ao superior, aí eu volto a treinar a parte superior. Voltei a treinar a parte superior, arrumei o desenho. Eu acho que você comentou de uma outra vez que foi uns 2 meses, mais ou menos. Mais ou menos, eu não lembro realmente, Juscelão. Aí eu entrava com 95, tirava 5, entrava com 90. Então eu era o atleta mais pesado da minha categoria sempre. Quando eu vencia na minha categoria e passava para o overall, no overall já não se levava em conta volume, era mais desenho. Então ali eu peguei, por exemplo, um ano, Edson Serafim, um monstro dos monstros de São Paulo naquela época, até hoje, né, na verdade. O Enzo Perondini numa outra categoria, Adolfo Acosta, grandes nomes, mas nomes assim, rapaz, os melhores dos melhores estavam lá naquela época, naquele ano. E eu fui ganhando na minha categoria ou no overall, todas as categorias, paulista overall, brasileiro overall e ibero-sul-americano na minha categoria. Ali eu juntei todos os troféus, eu podia escolher ir para o Mundial já naquele ano, que era o meu sonho, terminar o Mister Universo, ou ir para Mar del Plata e disputar o Pan-Americano. E eu falei, quero ir para o Mundial logo, Mister Universo, meu sonho. Sim. Mas eles disseram, esse ano vai ter doping lá. E não tinha doping e aleatoriamente às vezes eles faziam. Aí então eu falei, cara, não deixa para o próximo ano, já não estou mais aguentando ficar em dieta mesmo. Aí, Celião, eu fiz um volume de 2 anos. Cara, agora eu vou estourar para já ir direto para o Mundial. O Mundial para frente. Aí sim, eu aumentei do meu off normal, que era uns 10, eu aumentei mais 16.
Então, aumentei ali praticamente, eu não lembro as contas, mas 21 quilos, fui para 116 quilos. Foi meu peso máximo, eu tenho essa foto ainda hoje. Fiz uma exibição com esse peso. 52 centímetros de braço, eu lembro da minha medida, lembrando que eu comecei com 50 quilos de peso corporal, 28 de braço, minha medida com 15 anos, eu me media muito, pesava. E terminei, então, minha carreira no meu máximo, com 116 quilos, 52 de braço, 74 de perna, 90 apenas de cintura. Na competição anterior a esse volume, na competição, 48 de braço, 82 de cintura para 64, 65 de perna. A perna ainda estava um pouco deficiente, mas foi o melhor que eu consegui chegar. Quando eu arrumei todo o meu corpo num tamanho maior, falei, cara, agora eu vou para o Mundial. Aí eu tive um infarto, que não foi brincadeira, aí ali não tinha dúvida. Ali realmente parecia uma faca entrando no peito, irradiando para os braços. Eu falei, cara, agora é infarto mesmo. E aí eu dei uma parada, reabilitei, encontrei Valdemar Guimarães um dia e falei, Valdemar, eu tive 2 infartos, mas eu queria continuar competindo, quero ser Mr. Universo, o que eu faço? E ele falou, meu, para. Para você chegar onde você estava já é arriscado, continuar onde estava é risco de vida, cuida da sua saúde, usa as suas fotos, usa o seu certificado e vai embora na sua carreira. Mas eu amava o competir, subir em palco, competir. Falei, cara, eu vou voltar a competir com menos anabolizantes, comendo não tanto, poupando um pouco. E o que aconteceu? Eu competi mais 10 anos. E nesses anos, os mesmos atletas que eu venci uma vez, Júlio Balestrin, Sardinha, grandes nomes, Norton, grandes nomes aqui, eu voltava a competir, mas agora perdendo. Eu falo que é uma descendência. Eu tive um pico até 94, depois uma queda. Foi até 2008. 2008 eu comecei a sentir dificuldade para andar, achava que era coluna, e fui descobrir eram artérias da perna que já estavam entupindo por anabolizantes. Tive que parar tudo, aí não dava para continuar mais nada. E qual foi o maior problema, Celião? Pico de testosterona, ok. Diminuir para continuar competindo, ok. E depois zero. Parei zero. No zero, eu experimentei os efeitos colaterais do uso, os efeitos máximos ergogênicos em competição. E quando eu parei, eu experimentei a máxima perda muito rápida de físico e outros efeitos colaterais reversos à tirada do anabolizante. Aí veio depressão, gordura, retenção de líquido, problemas circulatórios e tal, outros problemas. Aí então, vagarosamente, eu fui voltando a treinar, desisti do esporte, falei, não quero mais isso. Antes de vagarosamente voltar a treinar, quanto tempo você ficou parado? Eu Nessa vou te depressão dizer aí que entre 10 meses a um ano. Um ano 10 meses a um parado. ano parado, cheio de problemas de saúde, sequelas do que tinha ficado e outros problemas novos pela testosterona estar muito baixa. Sim. Não se falava em reposição hormonal ainda, como se domina hoje o assunto, senão eu teria partido para isso, e eu tive que deixar o corpo se virar sozinho. Fui voltando a treinar vagarosamente, encontrei atletas naturais, vi que o esporte funciona natural, e aí eu voltei ao esporte. Eu já estava saindo para engenharia civil. Falei, não, cara, mas se o esporte ainda acontece, não precisa obrigatoriamente ter que arriscar a vida para competir ou ter que tomar bomba e tal. Tem outro jeito, então vamos voltar. Eu não posso jogar no lixo as informações que eu ganhei ao longo da vida. Sim. E aí eu trouxe primeiro para os atletas naturais, e então atletas ergogenizados vieram atrás, pedindo treinamento, orientação. Eu falei, cara, eu vou estar sempre te alertando dos perigos e dos riscos. Quero que você faça sempre consciente do que você está fazendo. Não na loucura, não na apologia, que não, nada a ver, e a hora que dá, como é que faz? Então, você sabe que é perigoso, ok. Então, procure um bom coach para isso, estude para isso, procure acompanhamento médico ao máximo, faça aquilo que eu não fiz, que era precaver melhor a saúde, faça isso que eu não fiz, procure melhores orientações no que usar, da onde comprar, o que tomar realmente, e a parte de treinamento e alimentação eu tenho muita coisa para te passar. Eu usei bastante alimentações e estratégias, eu posso te passar. Então, hoje, eu me encontro treinando atletas ergogenizados, com as estratégias de treino e alimentação adequadas, e atletas naturais, onde da mesma maneira eu adapto treinamento e alimentação. E na parte de ergogênico, atletas ergogenizados, eu aprendi muito durante aí 30 anos praticamente de experiência, né? Os atletas naturais, eu estou ali há uns 5 ou 7 anos aprendendo com eles,
aprendendo com o Marcelo Bueno, com a Federação INBA, com os cursos, com grandes coaches. E aí, o que que muda, né? O que que a gente Sim. faz, o que que não faz? Então, eu posso dizer que nessa parte eu estou hoje caminhando, aprendendo, né? Na parte de ergogenizado, eu acho que eu aprendi bastante, tenho bastante coisa para passar. Hoje estou nesse ponto aqui. Mas tem também um pouco dos dois mundos aí se encontram, né? Total. Algo utilizado, muita coisa utilizada nos Total. hormonizados, dá para usar nos naturais também, né? Não só É nos claro, naturais, Celhão, desculpe, sim, como no público de academia. sim, Então, vamos entender que o atleta ergogenizado ou hormonizado, ele é a Fórmula 1 do nosso esporte. sim. Então, eles vão no extremo, aí eu falo, cara, você está numa Fórmula 1, toma mais cuidado, vai mais É, com frequência ao médico, ok? Saiba o que está fazendo. E aí eles trazem lá os resultados extremos, com desidratação, com oscilação de carboidratos, com técnicas de treinamento, o próprio uso de farmacologia, eles trazem ao máximo. Eu posso então falar, cara, isso aqui é perigoso, eu não vou trazer, mas isso aqui não é perigoso, eu posso trazer. Então eu posso trazer isso para o natural e posso trazer dos dois públicos para o público de academia. sim. Um público de academia que está usando hormônio, mas não quer competir ou não tem como competir, mas ele quer o resultado extremo com hormônio, eu posso trazer coisas saudáveis para isso, onde a gente tira o hormônio e fala de treino e alimentação, e posso trazer a mesma coisa para um cara que quer um resultado extremo, eu pego o que o natural está fazendo no palco e trago hoje para um atleta de academia. Esse é o nosso trabalho, na verdade, aqui. Tá. Ô Maurício, e falando dessa parte sua de treinador, né? Eu acho que até quando foi o seu auge ali em 93, 94, né? Sim, Você já era treinador, né? sim. E o que, na sua visão, assim, a importância da graduação, do cara se Opa. formar para ele trabalhar Bom, como um Celhão, treinador, né? agora é um outro assunto, tá? Então, na verdade, eu posso te dizer que a graduação, se formar em educação física, talvez não agregue muito valor a um coach, a um preparador de atleta de competição. Ele não vai trazer, talvez, muita inovação. Até porque na época que eu fiz a faculdade, não tinha musculação na grade, né? Eu fui aprender musculação na FEPAM e com estudos. Bom, mas o que eu posso te dizer, Célio, eu preciso contar uma breve história. Bom, meu pai era gerente da Ford quando nós nascemos, a gente veio de classe média alta na época, e ele foi obrigado a fazer um curso de direito para poder subir na Ford, ter uma graduação. Ele então tem um tumor na cabeça, ele perde todas as funções que permitiam ele ter consciência de trabalho e tudo mais. E então a minha mãe, sem graduação, ela vai cuidar de 7 filhos e mais o meu pai e mais ela em casa. Como? Montando loja de roupas, comprando e vendendo carro. Ela vendia produtos de beleza, Jafra, Natura na época lá. Trabalhou em casa de show, de trazer shows e tudo mais aqui para Taubaté. Ela teve que se virar com tudo que ela podia e ela falou, eu não descanso enquanto não der um diploma para cada filho meu. Bom, ela me deu educação física, aí eu já usei, graças a isso eu pude não ter problemas com o CREF e crescer na FEPAM, como treinador e como professor, comecei a dar aula, graças à educação física eu podia dar aula dentro da academia. Meu irmão, aí vem na sequência, minha irmã Patrícia, ela se formou em jornalismo, hoje ela é uma super mãe, super esposa, cuida do lar e tem a sua graduação lá, foi uma jornalista, grande jornalista. Teve depois uma outra irmã minha que se formou em psicologia, trabalha até hoje, já está praticamente aposentando em São José dos Campos desse diploma. Legal. Uma outra que se forma em educação física, deu aula comigo e hoje, praticamente perto aí da minha idade, se formando em direito. Então, olha o valor que a minha família sempre deu para isso. Vem os 3 irmãos mais novos, um faz direito, se gradua, passa em concurso público, defensor público da União, está muito bem de vida hoje, graças a Deus, e ao estudo e ao que a gente aprendeu dos nossos pais. Uma outra irmã minha tem farmacologia e hoje mora praticamente nos Estados Unidos e até hoje tem o sonho de ser médica e já está formando a sua filha aí em medicina e tudo mais. E o meu irmãozinho caçula, o Paulo, você conheceu, treinou com ele? Paulinho. O Paulinho, ele se formou em neurocirurgia pediátrica, e aí praticamente em neurologia, e até hoje não para de estudar, graduar com tudo que ele tem. Aí, por que eu tô te falando isso, Celião? Tá, mas espera aí, só um parênteses. Quantos irmãos são? São 7 irmãos. 7 irmãos. Eu e mais 6 gente. irmãos. Ah, Ok. legal. O que eu te falo disso, Celião? Eles poderiam vencer na vida financeiramente sem isso? Sim, a minha mãe venceu e cuidou de todo mundo. Mas eu tenho certeza que minha mãe ela seria muito digna em dizer, olha, mas eu me formei em tal faculdade. Sim. Vamos falar, Silvio Santos, poxa, o maior apresentador do Brasil, ele sempre fala, olha, eu era um camelô e hoje eu
né, todo mundo sabe, ele foi o maior apresentador do Brasil, ainda talvez o maior apresentador do Brasil, ainda deixou essa marca, né? E ele tem, eu estava vendo, como chama esqueci agora, ele tem cursos técnicos e tal, me lembrei, esqueci aqui agora, contabilidade, ele é formado em contabilidade. Mas o próprio Silvio Santos teria orgulho de falar, olha, e me formei ainda em jornalismo, por exemplo, né? Sim. Então eu acho que dignifica demais o ser humano o diploma, não só dá condições de sobrevivência. E o que eu vejo acontecendo, fico um pouco preocupado, é que se pularem etapas, por exemplo, no personal trainer, em formá-los pulando a graduação, eles vão ter a capacidade para trabalhar. Mas e o valor da faculdade? Como vai ficar? O CREF ele vai continuar trabalhando e fiscalizando, não vai se abalar em nada. Mas a faculdade de educação física vai perder o seu crédito. Por quê? Então não precisa fazer educação física? Não, faz um curso e vai lá e dá aula. Veja bem, se eu faço engenharia, tem que me especializar em alguma coisa para sair trabalhando, medicina para poder medicar, o direito tem que fazer OAB. Agora a educação física não, olha lá, faz um curso lá e já dá aula. Tal. Então eu acho que isso vai ser muito negativo para o valor da faculdade de educação física. Sim. Uma das coisas que se alega, mas tem uma brecha da lei, ok, mas o atleta que hoje treina atletas para a competição, ele continuará fazendo isso como sempre fez. Se ele quiser dar aula dentro de uma academia, ele faz o CREF. Eu tive que deixar de fazer 2 pós-graduações, porque não tive dinheiro no Biodelta, pela USP. Depois, porque eu estava tendo crise de ansiedade muitas vezes lá no dia da sala de aula e não consegui assistir todas as aulas, tive que trancar minha matrícula e não consegui fazer. Agora tem a distância. Poxa, tem a distância, é um preço bom, por que não fazer? Eu não entendo ainda o porquê não fazer. E aí sim, quanto mais especializações, melhor, na minha opinião, como deveria ser hoje na área da educação física, musculação, em minha opinião, pelo que eu aprendi na vida. Eu me formo, eu me graduo em educação física se eu quero trabalhar dentro de uma academia. Se eu não quero trabalhar dentro da academia, dá para se fazer sem graduação. E então me especializo ao máximo possível sempre. E na minha opinião, para quem quer dar aula de musculação dentro de uma academia, deveria ter faculdade e especialização. Isso, na minha opinião, seria o conceito que eu aprendi numa vida inteira de importância, de como se dar bem na vida e, ao mesmo tempo, ter uma dignidade, poder dizer, poxa, eu me formei, eu conquistei tal título. É a minha opinião. Sim. Boa. Maurício, vamos reagir a algumas coisas agora aí na tela? Vamos lá, Gustavo, começar então. O primeiro, Maurício, espera aí, Gustavo, aquele vídeo que a gente fez de tônus muscular, né? Sim. Falava tônus, densidade muscular, que você explicou muito bem, o pessoal gostou do vídeo. E daí eu tenho 3 exemplos aqui, ô Maurício. Um desse senhor que ele viralizou recentemente na internet, pela qualidade muscular dele aí. Ele tem 61 anos, é o seu João. Pode colocar aí, Gustavo. Dá uma olhada. Faz malhando ali também, resolveu fazer um vídeo sobre isso, só que eu não gosto muito do negócio de internet não, né? Porque é meio bruto, né, cara? Meio mais da rústico. Antiga, mais da antiga, entendeu? Mas ele fez, aí viralizou. Um pouquinho mais pra frente, Gustavo, só pra ver ele treinando ali. João. Aqui tem a barra, tem a paralela, dá pra fazer todos os exercícios aqui. Então todo dia sem errar. Sem errar. Você faz exercícios livres, Maurício, sem né? faltar, Ao ar livre ali. Faça sol, faça chuva. Tô aqui. Dinheiro tá pouco, dinheiro tá muito, vem do mesmo jeito. Do mesmo jeito, hein? Sem reclamar. Coloca no outro pra gente ver agora, Gustavo. Esse é o seu João, ele tem 61 anos, Maurício. Ele tem uma qualidade boa muscular aí, né? Agora vamos colocar no próximo, que tem, eu acho que o próximo é 49 anos. 49, né? O cara pergunta pra ele ali, ó. Não precisa colocar o som nesse não, Gustavo? Você vê que ele tá num shape bom também, bem seco, né, Maurício? E agora o terceiro, Gustavo. O terceiro tem 51, esse daí tem 49. Esse daí tem 51. Ele também tá bem pra caramba, né, Maurício? Tem um certo volume ali, bem seco, né? Mas os 3, assim, são caras magros, né? Com uma... Pele fina. Isso, pele fina e magros. Aí eu queria saber, Maurício, fica a dúvida, né? O pessoal, muita gente acha que esses caras estão tomando anabolizante.
existe a possibilidade desse cara estar tomando, ou assim, melhorar a pergunta. Tem como chegar num corpo desse sem uso de anabolizante, nessa qualidade de tônus muscular, densidade? Perfeito. Bom, Celhão, lembrando sempre que há a individualidade, né? A genética para cada um. Então, Volta no senhor por enquanto, lá enquanto o sim. Maurício fala, Gustavo. No senhor Então, a primeiro. gente vai entender que cada atleta, quanto melhor treinar, melhor se alimentar, mais ele potencializa a sua genética, ok? E quem vai dar os limites, olha, até aqui ou mais, é a quantidade de hormônio, não importa se é produzida ou se veio de fora, nesse caso. Tá. A gente não está falando de saúde, a gente está falando de resultados. Então, com uma testosterona aí, até vamos falar 700, 900 aí, os 3 físicos são totalmente possíveis chegar nesse tamanho, lembrando que os 3 têm boa genética, Sim. lembrando que os 3 têm uma boa qualidade de pele, e os 3 apresentam um bom tônus muscular. Sim. Eu falaria que se eles estivessem usando ali 1.500, 1.800, 2.000, que é o que se usa normalmente para ganhar massa muscular mesmo, né? Eu acho que a aparência se perceberia na aparência deles. Um pouco mais cheio, né? Fica mais como se você enchesse uma bexiga ao máximo ali. Sim. Então a pele continuaria fina, dieta, queimou gordura, depende da dieta, da boa genética para isso, facilitar, mas o músculo estaria como se fosse uma bexiga cheia ao máximo. Um pouco E aí a mais gente cheio, vê até né? onde ela tá, cara, normal e, cara, tá fora do normal. Sim. Então ali eu posso dizer que seria mais e mais testosterona, lembrando, Célio, mais e mais testosterona na genética boa, no treino bom e na alimentação boa. Tá. Então, os 3, treinando bem, se alimentando bem, tendo uma genética boa, os 3 estão bem. A partir disso, quanto mais hormônios eles tiverem na circulação, seja dele, seja 900 dele, seja 900 usada, seja 1.200 dele usada, ou 1.600, a gente vê homens aí com 1.600, muito raro, mas vamos dizer que possa acontecer. Enfim, até 1.600 eu diria que seria um físico mais ou menos assim. Sim. A partir disso, vou falar de 2.000, 3.000, já vi atletas com 5.000, 6.000 de testosterona e tal, aí sim você bate o olho e fala, cara, não tem jeito. Né? A diferença é gritante. Sim. Esse negócio de qualidade de pele, Maurício, é genético a qualidade de pele ou tem a ver com a alimentação da pessoa? As duas coisas 100%. Se ele tiver só boa alimentação, mas não tem uma boa genética, ele vai ficar magro. Sim. Magro é uma coisa, trincado, fibrado é outra, né? Né? Então, magro, qualquer pessoa com uma boa dieta consegue ficar. Sim. Trincado, fibrado, só com a ajuda da genética. Sim. Ou de algumas drogas, mas a gente está falando do corpo natural. Sim. Maurício, na sua opinião, esses 3 exemplos aí, a alimentação é muito regrada, né? Pra ficar nessa qualidade, né? Eu conheço atletas assim, que tem uma alimentação praticamente normal. Normal. Realmente é o metabolismo do cara que realmente é aceleradíssimo. Por exemplo, né, a gente sabe que o Ronnie Coleman disse que ele não consegue engordar. Sim. Então, Ronnie Coleman falou, eu não consigo, eu posso comer o que eu quero, eu não engordo. Então, ele sempre fica magro. Agora, fibrado, ele fica só em competição. Então, aquela dieta específica, fibrado é só realmente uma dieta específica com genética, tudo ao mesmo tempo. Agora, uma pessoa magra, ela consegue ficar muito bem com dieta, ela consegue. E em alguns casos, até sem dieta, ele consegue ser uma pessoa bem magra. Sim. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente vê que ele não só é magro, mas ele é fibrado. Então, a gente vê que ele segue um padrão alimentar. Ele tem... Segue, né? Segue, pelo que a gente vê aí. Não é aquele pessoa que come de tudo e não engorda, é diferente. Não, ele já tem a facilidade e ainda ajuda com a dieta, com certeza. Ele toma alguns suplementos lá, eu não sei se Tribulus, ele mostrou algumas coisas que ele toma lá, eu acho maca peruana, sei lá. Mas, ô Maurício, uma coisa que falaram, por exemplo, do seu João aí, é das veias dele. As veias a gente pode dizer assim, pode afirmar que toma alguma coisa? Não, né? Não. Logicamente, se tomar, eu aumento minha produção de sangue, até retenção de água. Então, tem mais líquido circulante. Então, os calibres ficam mais dilatados, né? Mas a condição de aparecer veia, posso pegar qualquer pessoa magra que seja bem cheio de veias, né? Independente de nem treinar muitas vezes. Né?
Então a gente pode, então, Aí pode você vai ver a confiar que diferença. eles estão natural. Não confiar que estão, mas Ah. dizer que é possível, É né? possível É possível. ser natural E você vê conforme e ter esse shape. fator de idade aí, a cada 10 anos, a gente vai encontrando cada vez um pouco menos de tônus, realmente referente à idade. É, E né? lembrando aquilo que eu falei uma vez, né? Porque então que tem atletas competindo com 60 anos, 70 anos, né? Aí sim a quantidade de hormônio tem que estar bem elevada, bem acima da média, para se conseguir um corpo com 60, 70, até mais, com uma grande densidade. Aí você pode dizer que a testosterona, ou ele tem a sorte de produzir demais, ou ele realmente deve estar usando. Sim. Então vamos pro próximo, então, Gustavo? Maurício, esse daí é um meme que postaram aí no Instagram, bem conhecido aí do pessoal da Maromba aí, que é o João dos Venenos. Daí a legenda é ali: homens que treinam glúteos em horário de pico são mais seguros que outros homens, né? Porque a maioria dos homens aí evitam, né, o treino de glúteo ou não treinam para não ter as piadinhas, né, na academia. Aí eu queria saber de você aí é claro que esse exercício, eu acho que específico, a maioria dos homens não fazem mesmo, né? Mas queria saber de você se os glúteos mesmo, o treino de glúteos é importante. Sim. Assim, falando do atleta e da pessoa, do praticante de musculação, qual que é a importância do treino de glúteo aí, nesses dois casos? Sim. Bom, ele é importante como qualquer outro músculo do corpo, como todos, né? Eu treino coxa porque é importante, eu treino panturrilha porque é importante, eu treino glúteos porque é importante e tudo mais. Bom, aí você vai dizer assim, mas os caras da década de 90 lá não treinavam glúteos? Treinavam, naturalmente no agachamento, que é um super treino de glúteos, né? Sim. E hoje, quando eu quero trabalhar mais glúteos, eu prefiro no agachamento, descendo com o quadril mais projetado para trás possível, eu aciono um pouquinho mais glúteos, né? Descer bem baixo, com o quadril bem para baixo. É uma opção. A outra opção é a elevação pélvica mesmo. A elevação na polia, ele não é tão usado, porque primeiro ele não é tão eficiente quanto a elevação pélvica. Vamos entender que a elevação pélvica seria melhor para crescer, o agachamento seria melhor para crescer, e as extensoras, caneleiras seriam melhores para modelar. Vamos tentar entender assim. Tá. Então, mulher sim usa bastante caneleira, além da elevação pélvica, e o homem só usa elevação pélvica. O único problema que não pode acontecer no homem é o glúteos passar à frente da coxa. Aí realmente fica desproporcional, totalmente desproporcional, e fica difícil depois correr atrás do prejuízo. Por quê? Vamos um pouco mais além. Se eu trabalho antebraço muito mais do que o meu braço, se eu trabalho trapézio muito mais do que o meu ombro, se eu trabalho panturrilhas muito mais do que a minha coxa, ou glúteos muito mais do que a minha coxa, sempre que eu for trabalhar a coxa para correr atrás do prejuízo, a panturrilhas e o glúteos vão estar sendo acionados. Sempre que eu for correr atrás do meu bíceps para chegar no antebraço que passou à frente, o antebraço está sendo acionado. Sempre que eu correr atrás do meu trapézio, crescendo ao máximo o meu ombro, o trapézio está sendo acionado. Sim. Então, eu trabalho um músculo sempre como prioritário, o ombro como prioritário e depois o trapézio, o braço como prioritário, depois o trapézio, a coxa como prioritário e depois o glúteos e a panturrilhas. Até panturrilhas é difícil acontecer, logicamente, mas se acontecer de a panturrilha ficar maior do que a coxa proporcionalmente, é muito desproporcional, é muito desarmônico. Fica um físico não bonito, não de visual agradável. Musculação não é só ganhar músculo, é ganhar músculo de maneira agradável, de maneira visual, de maneira harmônica. Então eu tenho que saber as prioridades e ao que trabalhar mais ou menos. Então as mulheres sim trabalham mais glúteos, também fica feio. Mulher que trabalha muito mais glúteos do que coxa, também tem que tomar o mesmo cuidado. Porém a mulher ela tem que se preocupar não só em crescer o glúteos, mas também com a forma, né? Eles buscam em geral aquela forma de gota que se fala, né? Sim. Não muito quadrada. Eu falo que quando a mulher trabalha muito quadrado, glúteos, fica como se fosse uma borboleta, né? Ele cresce para cima, volta e cresce embaixo. O glúteos de atração visual, de bem boa estética visual, competitiva, é o glúteo em forma de gota. Ele faz um músculo menorzinho em cima e um maiorzinho embaixo, formando uma gota, né? Então, para mim buscar isso, aí sim eu posso trazer uma polia mais na lateral, mais para trás, inclinando mais o tronco, mais reto com o meu tronco. Eu estaria buscando um pouco de forma. E o elevação pélvica não, ele trabalha como um básico. Ele simplesmente vai crescer o glúteos. Um agachamento projetando o quadril para trás e abaixando mais, ele vai trabalhar o glúteos como um todo. Então, para os homens, trabalha glúteos como um todo. Para as mulheres, além de trabalhar glúteos como um todo, também procura esses movimentos mais isolados. Essa é a minha estratégia que eu uso normalmente.
Mas o homem, se quiser ele especificar ali no glúteo, por exemplo, aquele aparelho de glúteo que dá um coice para trás, assim, Sim, aquilo sim. lá funciona? Funciona, mas o elevação pélvica, sem dúvida, é o melhor. É o melhor. Mas sem dúvida, sem dúvida. Para homem, então você acha que agachamento e elevação pélvica? Em glúteos, você pode pôr para competir a eficiência de agachamento feito de maneira a se focar mais no glúteos do que na coxa. Eu mudo o ângulo para isso. Eu posso competir ele com elevação pélvica. Os dois são bem compatíveis ali em termos de acionar o máximo de fibras possível do músculo glúteo. Tá. E você acha assim que na parte da pessoa ter saúde, mais saúde, fortalecer talvez a lombar, o glúteo ajuda? Como é que é essa questão do lombar e do glúteo? Tá? Vamos entender que a região do core é quem protege a região lombar. Sim. E o glúteos é quem protege a região do quadril. Ah, então, sim, quadril para a parte do ele ajuda na parte sustentação do quadril, core ali, né? para a região do lombar e assim por diante, sem dúvida nenhuma. Então você acha que tanto homem quanto mulher devia treinar? Sim, né? aí se preocupando em harmonia muscular para ter saúde e qualidade de vida. Quando eu vou falar em escultura para competição, aí leva em conta tudo que eu te falei. Tá, trabalho, mas desde que eu trabalho primeiro isso e depois isso. Sim. Não só aqui ao máximo, entendeu? Sim. Eu vou harmonizando o meu músculo, sabendo justamente o que só a musculação pode fazer. Separar ao músculo grupos musculares e parte de um mesmo grupo. Só a musculação pode fazer isso. Sim. Vamos ver se a partir de hoje, então, o pessoal vai começar a fazer mais glúteo na academia. Ó, amarado aí, vamos ver. Vai, Gustavo, mais um aí? Esse daí é o Kaique, né, Maurício? Ele falando daí que ele prioriza a execução em vez da carga, né? Vamos ver o que ele falou aí. Eu consigo pegar mais carga, sim, mas não vai adicionar onde eu quero, músculo específico. Porque não adianta ser só forte, tá ligado? Na musculação. Tô um pouco me fudendo se eu sou forte, não. Quero ter um físico da hora. Não vai levar essa máquina no palco, né? O árbitro não vai chegar pra mim, pô, quanto você fez no supino? Aí ele tem um ponto. Eu consigo pegar mais carga, sim. Maurício, esse negócio essa dúvida, essa pergunta sempre, né? Fazem essa pergunta, né? A carga ou a execução, né? Priorizar a carga ou a execução. Então, eu já comentei uma vez com você, Célio, e sempre comento, que a década de ouro do fisiculturismo, acredito que na minha opinião e na maioria dos grandes fisiculturistas, foi a década de 90, né? Então, até chegar ali, você vem desde Eugene Sando lá em 1905, você passa por Steve Reeves, você passa por Arnold, você chega então em Berdemey, Gary Stridon, e aí os grandes gigantes lá, Cutler, Coleman, Dorian Yates. Eu acho que ali você fecha um ciclo de tudo o que se poderia precisar saber sobre físico perfeito em volume, simetria, definição e tudo mais. Você respondeu todas as dúvidas. Pô, mas tem que fazer aeróbico ou não tem que fazer aeróbico? Treina pesado ou treina leve? Treina rápido ou treina lento? Descansa 1 minuto, 30 segundos ou 5 minutos? Todas essas dúvidas eram esclarecidas e o que chegou à conclusão é que sempre a individualidade é que manda. Eu não posso dizer, pessoal, melhor para todo mundo é fazer rápido, descansar 5 minutos e tal, mas eu posso dizer, olha, para a maioria dos atletas, o que funciona mais é a carga. Para a maioria dos atletas, o que funciona mais é um tempo mais longo de descanso, para ter maior rendimento. Para a maioria dos atletas, entre 6 a 12 repetições é o que funciona mais e tal. A maior ingestão de carboidrato, tanto de sal e assim por diante. Não precisar de aeróbico, ter que fazer aeróbico, para a maioria dos atletas. Então eu posso dizer, para a maioria dos atletas, eu não preciso do aeróbico para definir, eu preciso de uma boa dieta e preciso ter músculo. E para a maioria dos atletas. Aí eu falo, mas e eu? Cara, você talvez precise fazer. Para você, eu recomendo que faça. E aí a gente tem as individualidades. Então, essa dúvida já foi tirada há muito tempo. Estava, de um lado, os atletas do Men's Physique, do Men's Physique, do Classic, alguma coisa assim, e os body lá, os open, né? E aí, você treina pesado ou treina leve? O cara falou, cara, treino pesado, quero ficar gigante e tal. O cara, eu não posso me machucar, não posso ter lesão. Então, eu priorizo uma carga menor e mais técnica, ok? Então, lembrando que essa linguagem do atleta e do que a gente está falando, temos que separar muito bem o atleta iniciante. O atleta iniciante, ele não precisa seguir necessariamente o atleta de competição está dizendo. Um atleta intermediário e então o atleta avançado. Então, no atleta avançado, o que ele está falando está muito certo. Ele, para modelar melhor o físico, escolher melhor onde quer trabalhar, ele prefere pôr uma carga que ele consegue focar exatamente onde ele quer, sem nenhum problema. Ok.
Só numa questão de força, o que eu penso é o seguinte, o fisiculturista com um físico bonito, ele não precisa ser tão forte quanto um levantador de peso, mas ele não pode ser mais fraco que uma pessoa normal ou pouco forte. Digo isso pelo seguinte, eu te contei uma história e já vi vários eventos assim, foram vários fisiculturistas, um programa de televisão, Leonor Faustão, irmã do Faustão, mais de 130 quilos ela, apresentadora, um monte de fisiculturista, fazendo pose, falando o que comia, o que treinava, todo mundo impressionado com o tamanho dos atletas, e ela lançou uma pergunta, eu quero ver se alguém aqui me levanta no colo então. Eu falei, cara, jamais, cara, não vão arriscar nunca, né? E aí tinha o Adolfo Acosta, era o fisiculturista, além dos maiores do Brasil, ele também era dos mais fortes do Brasil, o maior levantador de peso do Brasil, né? E ele pegou ela com maior facilidade e saiu andando com ela no colo. Então, você imagina se não tivesse alguém ali para representar a gente, ficaria bem estranho, né? Pô, a gente não aguenta, a gente é só físico mesmo. Então, eu acho importante sim, não tão importante quanto um levantador de peso, mas o atleta, ele não é só atleta, ele é uma pessoa que está na sociedade também. Então, eu acho importante sim, ele ter uma força elevada. E eu tenho certeza que por mais que esse atleta aplique essa técnica hoje, para chegar onde ele chegou, ele já usou muita carga. Isso eu tenho certeza. Sim. Em algum momento da história dele, ele usou muita carga para poder recrutar o máximo de fibras. Célio, vamos falar um pouco sobre roubar, então, dentro disso já O aproveitar. pessoal confunde, né? Botar muita carga e a execução, né? Isso. Com roubar. Então, eu preciso ter técnica para levantar o máximo de peso, para recrutar o máximo de fibras. Quanto mais fibras eu recruto, mais fibras mudam, mais resultado, ok. Mas eu não preciso levantar peso, eu preciso ter técnica para isso, para saber exatamente onde eu quero trabalhar e ter segurança para levantar alta carga, ok. Dentro dessa segurança e dentro ainda da técnica, existe o roubo, é uma estratégia de treinamento. Qual é a estratégia? Bom, se eu fizer retinho e parado aqui, o peso vai travar e não sobe mais, eu parei aqui. Agora, se alguém me ajudar, e eu fiz até onde eu podia, e alguém me ajuda a passar do meu limite, é uma técnica muito usada, que é a ajuda. Essa ajuda pode ser feita por alguém ou por mim mesmo. Então, eu posso ter alguém para me ajudar que eu travo, ou eu simplesmente faço um pequeno pêndulo e faço uma pequena ajuda para não parar onde eu ia, mas continuar o movimento. Então é uma estratégia para ir um pouco mais longe do que eu iria, somente usando minha carga máxima. Então, ele treina a carga máxima dele com a perfeição do movimento dele, esculpindo bem o corpo, ok. Mas se ele quisesse roubar um pouco e colocar um pouco mais de carga para passar aquele ponto e acionar mais fibras, ele teria bons resultados, mas talvez perdesse um pouquinho a forma. Então a estratégia usada por ele eu não quero perder a forma. Ele já deve ter levantado muito peso, deve ter ganho muita massa. E hoje, para esculpir esse corpo, ele prefere, pelo que a gente está percebendo aí, acredito ser assim, a qualidade, a perfeição do movimento do que necessariamente a carga. Lembrando que ele não treina leve, pessoal. Ah, então ele treina leve? Não, ele treina pesado, pode ter certeza que ele treina pesado. Mas se ele roubasse, ele conseguiria usar mais peso. Sim. Na minha visão, né, Maurício, o que eu vejo nas academias, o cara, eu acredito que o roubar, ele tá ali nas últimas repetições, estaria? Não, vamos entender, Célio, que seria uma maneira de ajudar. Tá? Não. Você faz o supino, tá? Sim. Então, o supino, eu fiz o supino e não aguentei mais, parei. Eu falei, não, Célio, não para não, vamos além. Mas isso nós estamos ali chegando no final já, né? Sim, sim. Que eu vejo muita gente entendi. roubando desde o início. Não, aí não é. O cara faz meio exercício, né? A estratégia de roubar, Sim. né, é eu fazer com a perfeição até onde eu aguento e Exatamente. então eu vou me ajudando a passar das repetições, com certeza. Eu vejo muito em academia o Cuidado. cara fazendo meio supino, ele vai até a metade do movimento, sobe. O meio supino, Ou Celião. o bíceps, que ele faz assim. Sim. O meio supino, isso está totalmente errado, mas o meio supino eu uso muito com quem tem problema articular, a pessoa não tem um conforto articular. E daí é aconselhável. Então eu limito o movimento para poder treinar pesado com segurança. Sim. Mas se ela pudesse descer, seria melhor. Agora, ela encurtar, não trabalhar onde ela precisaria, só para colocar mais peso, está totalmente errado. Outro problema seria se ela não tivesse mobilidade e falar assim, então, cara, eu vou só até onde eu posso pesado e depois eu faço um trabalho de mobilidade. Então, o roubar que eu estou falando, por excesso de carga, balançar um pouco, é uma estratégia, é uma técnica de treinamento. Sim. É uma técnica que ele opta por não usar, porque ele não quer só tamanho, pelo que ele está falando, e não só força. Ele quer especialmente modelagem.
Sim, É a linguagem desse super atleta. legal. Gustavo, vamos ver mais um então? Ô, Exatamente, Maurício, pera aí, Gustavo. Esse daí é o treino de perna do Brandão. Tem 2 vídeos, né, Gustavo? Daí depois você passa o outro. Ele falando aí do treino de perna dele. Vamos dar uma olhada. 10 séries de leg, 10 séries de cadeira extensora, 250 passadas. Nossa, 250 Aham. passada? Depois Olha de ter você feito também. 30 séries, você fazia tudo Fazia isso? Não tem como comprovar aqui, ó. Aqui, ó. Olha essa daí, ó. Não, Não, é vamos ver. sério. E eu vou te falar uma coisa. Eu fiz esse treino uma vez, 3 vezes na semana. Ah, não. Te juro por Deus. Na semana? Você conhece, né, o Rafa lá de Marília? Ele falou, mano, você já tentou fazer um bagulho que ninguém nunca vai fazer? Sabe meu treino? 10 séries de agachamento. O outro ele fala mais ou menos a mesma coisa, Maurício, mas ele fala algo a mais ali. Por isso que eu comecei a treinar perna pra caralho. Porque eu olhei na academia e ninguém treinava. Ninguém, mano. Ninguém fazia um treino de 10 séries de agachamento, 10 séries de leg, 10 séries de extensora e 250 passado. Até hoje, quantas pessoas você já viu fazendo um treino desse? Ninguém. Eu já divulguei esse treino há muito tempo, alguém fez? Por isso que eu comecei a treinar perna pra caralho. Porque eu olhei na academia. Maurício, ele falou pro Brandão, né, no caso, falou pro Pinduca ali que ele já chegou a fazer esse treino aí, né, 3 vezes na semana. Você acha que uma estratégia boa para melhorar a perna, aumentar o volume da perna ali, é intensificar mesmo o treino? Sem Como é que foi no seu caso aquele exemplo seu? Fala Sem pra dúvida. gente um Não, pouco do treino. eu cara. não cheguei nem perto do nível do Rafael Brandão, né? Pra gente entender. Sim. Mas eu comecei exatamente como eu falei. A gente não treinava perna no começo, era só superior mesmo. E depois, quando eu comecei a treinar perna, para eu poder igualar ao máximo, eu parei de treinar superior. Fiquei por um período treinando só perna, 2 vezes por semana. Um treino só com alta carga, um outro treino só com alta repetição. Um outro dia eu treinava só panturrilhas, e um outro dia eu treinava só o peitoral superior, que eu tinha dificuldade aqui. Então eu peguei os 3 pontos principais, especialmente a coxa, arrumei e então voltei a treinar o resto. Em algumas semanas eu estava com o meu físico o mais perfeito possível da onde eu consegui chegar. E foi onde eu me evidenciei como atleta na década de 90, no ano de 94, desculpe. Bom, separando sempre a linguagem de um iniciante, muito cuidado, um intermediário e um avançado. Então a linguagem do Brandão é para atletas avançados, né? Eu não tinha muita coxa comparado ao superior, mas o meu femoral era melhor que o meu quadríceps, porque eu fazia 10 séries de 10 lá, GNV. Primeiro eu fazia o femoral 10 de 10 para então começar o treino de perna. Treino de perna, ao longo do tempo eu fiz dessa maneira. No meu melhor ano eu só tinha meia hora para treinar. Aí eu praticamente não ganhei tanta massa naquele ano, eu mais segurei a minha massa enquanto fazia dieta, né? Mas a gente vê aí o Rafael Brandão fazendo isso para ganho de massa muscular. E no nível que ele chegou, eu tenho certeza que por um período da vida dele, não tenho a menor dúvida, não preciso nem perguntar, ele já levantou muita carga, já fez treinos muito pesados, né? E chegou onde chegou. E hoje, no nível que ele está, tudo é válido, qualquer nova estratégia é sempre bem-vinda. É sempre novidade para um músculo que já está no extremo dele. Sim. Então, hoje, uma perna como essa perna, repito, tudo é válido, exatamente como o Tom Platz já provou e falou. Chegou uma hora que o que você falar de perna eu fiz, mas ele não começou e nem no meio do caminho ele fez isso no alto nível do caminho. Então, hoje, o Rafael Brandão ele pode tentar o que ele quiser. E, na minha opinião, tudo que ele tentar diferente do que ele já fez é acréscimo. Só vai acrescentar, é o que a gente está vendo aí. Né? Sem falar que é para super atletas só. Porque aí não é só ter força, hipertrofia, ou ter testosterona e tal. Tem que ter uma força mental absurda para fazer o que ele está fazendo. E no caso desse treino dele que ele fazia agachamento, leg, que mais que ele falou? Extensora e as passadas, Perfeito. né? Você acha que ele faria no outro dia ou posterior, né? Como ele não falou nada aí, imagino que sim, né? Entendi. Provavelmente, com certeza, ele treinava femoral, a gente vê que está muito bem treinado femoral. Sim. Mas repetindo, ali a gente mostra não só a potência de um atleta em tudo que o atleta pode usar,
alimento, ergogênico, o que seja, como também a individualidade da mente. Sim. A gente já viu o Rafael Brandão falando uma vez sobre o frango, que ele tirava até o último caldinho ali da gordura, quer dizer, devia ficar com gosto de borracha ali, sim. e ele fazia aquilo não Que fazia é a estratégia diferencial old school ali, no né? físico dele, mas Sim. fazia diferencial na mente dele. A gente vê que ele tem um físico, uma mente, desculpe, de um atleta bodybuilding old school ou altíssimo nível de atleta, não só de genética para ganho, como de performance para treinamento. Sim. Um super atleta. Sim, a gente não sabe se ele fez os 10 de 10 aí, igual você fez do GNV, que chama, Sim, né? é. Mas assim, você acha que essa estratégia que ele adotou para as pernas, ela pode ser usada em outras partes do corpo? Por exemplo, o atleta, claro, vamos falar do atleta avançado, ele querer intensificar mais uma parte específica do corpo dele? Sim, assim? com certeza, com certeza. Logicamente, né, um músculo maior aguenta mais pancada. Sim. A mente não aguenta, então o atleta pode não aguentar treinar tanto perna, que a gente conversou com o Rubens Gomes aqui. Qual é uma das vantagens, entre várias, de se treinar bem a perna? É que eu fico bem para treinar também outros músculos ao máximo. Então um cara que treina bem uma perna desse jeito, ele consegue treinar qualquer outro músculo no seu limite. Ele tem mente para isso. Sim. Porque o treino não é só estímulo muscular, é antes neural, antes vem da ordem, né? Eu falo que o músculo está pronto para tudo, ele precisa de uma ordem para isso. Sim. Então, alguém falou também, acho que é o Paulo Musi que fala, né? Não é o músculo quem treina, é a mente quem treina, na verdade, né? É o que ele está comprovando aí. É verdade. Ô, Gustavo, vamos pro próximo então. É o Tom Platz, Maurício. É o vídeo do Tom Platz. Tom Platz está agora com 69 anos, está prestes a fazer 70 anos. Ele vai fazer em junho agora, eu acho, 70 anos. E daí ele mostrou um treino dele agora, ó, postou recentemente, de abril. Vamos dar uma olhada aí no treino. Ele fazendo o famoso Se a gente for falar aqui do Tom Platz, a gente vai ficar... Vamos ver só a foto lá que a gente tem agora. Aqui, é a foto recente não vai também. esgotar os assuntos, né? Olha lá, Maurício, 69 anos a perna do cara. Bom, eu vou tentar falar pouco, porque se eu for falar dele aqui, a gente não vai acabar mais a noite. Sim. Bom, vamos lá. O Tom Platz realmente é um ícone, realmente ele é uma lenda. O que quando você fala, o que é uma lenda de esporte? É alguém que todo mundo fala? Não, é alguém que tem uma história, ele tem um trajeto, ele tem uma trajetória para contar. Bom, o Tom Platz foi a maior perna do universo na sua época. Eu me lembro que quando ele falava sobre treinamento, alimentação, até ergogênico se falava na época e tudo mais, né? A gente via que ele já era um cara diferenciado, realmente um cara muito concentrado. Os treinos dele realmente eram insanos ou malucos, né? Ele fazia que a gente não podia. Eu peguei alguma estratégia lá que ele falou, eu falei, cara, como o cara fez isso e tal? Eu vi lá uma vez fazendo 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Com 400 quilos, aí ia subindo 2, 10, 8, 10, 15. Depois pegava uma barra nas costas, ficava 10 minutos agachando. Aí eu já ouvi falar que depois disso saía correndo, subia, enfim. Ele fala que ele já fez tudo que a gente imaginar de perna, repetindo igual o Rafael Brandão. Não para ter a perna grande. Para chegar na perna grande, eu acredito que ele fez o que a maioria fez. Sim. Treinou pesado, movimentos longos, descansou a perna, cresceu bastante, depois teve que ir inovando, acrescentando para o músculo ter sempre que se adaptar. Então, muito repetidamente, alguns grandes atletas conseguiram, mas eu posso atribuir isso à genética dele. Eu acredito que quanto mais inovador é o treino, mais o músculo tem que se adaptar de qualquer maneira para aquilo. Sim. Repetindo, alguns atletas conseguem fazer
só um exercício a vida inteira, mas ele tem todo o recurso, tanto do que ele usa, quanto uma boa genética que responde muito bem e está sempre receptiva, sempre se adaptando, sempre se adaptando. A carga sobe, ele se adapta, a carga sobe, ele se adapta, está sempre crescendo, mas ele é uma individualidade. A gente falou lá no coletivo, eu acredito que o básico funciona para a maioria, e depois que o atleta chegou num alto nível, eu acho que tudo que ele puder acrescentar é válido. O Tom Platz mostrou isso nas pernas, né? Eu lembro de uma cena entre várias histórias do Tom Platz. Um atleta tinha acabado de ganhar um Olímpia e o Tom Platz estava assistindo o evento, aí chamaram para ele entregar troféu, ele subiu, pediram para ele mostrar a perna, ele mostrou a perna, era maior do que o do campeão da noite ali, entre várias histórias do Tom Platz. Ele entrou no Guinness Book fazendo 100 vezes com 100 quilos na cadeira extensora, repetindo novamente os treinos insanos, e uma coisa que eu tiro o chapéu, e o atleta tem que ser reconhecido quando ele consegue isso. Não só quando eu falo só, eu falo entre aspas, né? Ser um dos maiores atletas do mundo, mas se permanecer ou conseguir manter a sua saúde depois de ter feito isso, aí, Célio, tem que tirar o chapéu 2 vezes para esses caras. Não só de chegar onde ele chegou, como estar com 70 anos, pondo uma barra nas costas, fazendo o que muita gente aí hoje, né, com 30 não faz. Então, a saúde dele e a performance dele, eu tiraria o chapéu 2 vezes para ele. Sim. Ô Maurício, muita gente fala aí a gente sabe, né, que hoje em dia aqueles exercícios ali, ele fazia muito, dizem que ele fazia muito mais para filmar, para repercutir, né? Sim. Ele deitando na cadeira extensora, mas o comecinho que ele começou ali no finalzinho, na verdade, na cadeira extensora, onde ele fica chutando ali meio com uma isometria, eu já vi outros atletas usando isso. Claro. Você poderia falar um pouco isso daí ajuda mesmo no final ali da repetição? Então, olha, eu não indicaria isso como uma estratégia de treino para um atleta que não chegou no seu limite ainda. Sim. Tá? Num atleta que já chegou no limite, já fez tudo que tinha que fazer, lembrando que o Tom Platz, ele diz que o agachamento era a base dele, sim, ok? Mas ele também diz que ele já fez tudo que você possa imaginar para a perna. E ali, por exemplo, o que ele está fazendo... Seria uma estratégia de pump ali, para dar um pump? Uma estratégia de contrair o músculo até o músculo não aguentar mais, sem parar, até sim, não ter mais como fazer. Sim. Chega uma hora que ele tira a mão, fica desestabilizado. Ah, mas está desestabilizando. Tá, já está no limite. Depois ele fica balançando o corpo. Eu vi uma polêmica, vez, que ele fica deitado ali, fica que nem uma gangorra fazendo isso, assim. Na verdade, está fazendo uma isometria, mas pensa bem, uma isometria com o músculo detonado, na sim, falha máxima, extrema. Sim. Eu simplesmente pegar um peso e ficar lá fazendo isometria, não vai acontecer nada. Se é uma pessoa que tem a lesão, queira manter a massa muscular, a isometria é usada. Mas a isometria comparada com a isotonia, que é a contração mesmo, concêntrica e excêntrica, não tem nem comparação. Sim. Agora, uma isometria após o treinamento, sim. Inclusive, tinha uma estratégia que se usava antigamente, alguns atletas, né? Eu terminava de treinar um bíceps, aí eu fazia uma isometria, uma contração muscular parado, até o meu máximo, até o quanto aguentasse, para aumentar o meu pump. E para levar o músculo mais um pouco além do que ele já foi. Mas isso, ele chegava no extremo, acabou o treino, não aguentava mais nem mexer o braço, então ele ia lá e travava o braço. É mais ou menos o que ele está fazendo na cadeira extensora. Mas como eu falo, legal, é o Tom Platz, né? Tom Platz é o Tom Platz. Ah, sim. Ô, Gustavo, mais um aí então? Tem mais um? Mais um só? Ô, Gustavão, eu queria fazer um comentário aqui antes, rapidamente, sobre o Tom Platz, ainda fechando o assunto, né? Lembrando que o Tom Platz, nos Estados Unidos, na mesma época a gente tinha o Edson Serafim, que era o que o Tom Platz era lá, ele era aqui. Porém, o Edson Serafim se reverenciou mais nas competições no Brasil do que o Tom Platz nos Estados Unidos. Então, o Tom Platz competia nos Olímpias, fazia uma grande exibição, parava tudo, era um show à parte, mas ele nunca chegou perto de um título de Mr. Olímpia, por exemplo. Sim. E o Edson Serafim, que era a maior perna do Brasil, que também fazia altas loucuras, tem alta história para contar das pernas, contou uma vez que ele já ia para a escola e pequenininho, já não entrava a calça dele na perna dele, que ele, acho que ele pedalando, sei lá o que ele fazia, a perna já era maior que todo mundo, e aí ele começou a treinar, tinha a maior perna do Brasil na época, porém ele já foi campeão brasileiro, já foi campeão, eu, se eu não me engano, ibero-sul-americano, então ele foi num nível no Brasil maior do que o Tom Platz num nível
no Olímpia, certo? Sim. Comparando um nível contra o nível, né? E em termos de perna, o que um foi em perna nos Estados Unidos, o Edson Serafim foi em perna aqui no Brasil. Legal. Então, tirar o chapéu. E também um atleta que guarda a saúde até hoje aí, com qualidade. Também 2 vezes tem que tirar o chapéu. Convidar ele também Ele para já vir tá. aqui no podcast, né, Maurício? Já tá, é só tempo, só Já aguardar tá. agora. É, só combinar o horário. Ansioso. Ô, vamos pro próximo então, Gustavo. Ô, Maurício, esse daí, calma aí, Gustavo. Esse daí é o gordão das TJ, né? Um influenciador aqui, ele é bem obeso, né? E daí tem um influenciador aqui que é o Clean Carlos. Ele tirou um corte aqui de um vídeo do Cariani, falando, eu acho, com um médico que tava falando do gordão das TJ. Vamos ver o que ele falou aí. Do que parece. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Assiste comigo. Perder peso com uma testo praticamente zerada é muito difícil. Qual foi a testo dele? A testo dele que a gente pegou foi de 50 nanogramas por decilitro. A testo de uma mulher. A testo, às vezes até menos. Uma mulher pode chegar até 70. E o ponto mais importante pra gente é que a gente entende que a baixa testo aumenta a gordura visceral. E a gordura visceral, ela reduz a testo, então isso vira um círculo vicioso, que é a famosa síndrome morte, né? O hipogonadismo secundário da obesidade. E você perder peso com essa testo baixa é muito difícil, é como você tentar cortar uma gordura que está muito dura. Então quando você desinflama primeiro, ajustando a parte hormonal, e quando você vai ver os outros parâmetros metabólicos, ele tinha uma insulina muito alta, na casa dos acima de 40, se você for olhar o pescoço dele e a axila, você já consegue ver que é bem escuro. Resistência à insulina. Resistência insulínica muito alta. E isso, além de ser um marcador para vários tipos de cânceres, então o XJ hoje ele tem pelo menos risco aumentado de ter... Presta atenção. Isso que o doutor falou é muito sério. Não é só barriga, não é só... Então, Maurício, problema, né, da pessoa que está num quadro de obesidade aí, começar a treinar. O que você acha desses números aí, né, da forma que ele tá ali, que foi falado? Sim, claro. Bom, Celião, vamos separar bem duas coisas, tá? Lembrando que eu passei por isso, tá bem? Então eu fui usando anabolizante dos 15 anos aos 40 anos de idade. Então, antes mesmo do meu testículo estar maduro, já produzindo testosterona, eu já estava deixando ele preguiçoso com o uso exógeno, né? Nunca medi minha testosterona, mas sei lá, deu testículo a 3, 4, 5 mil, sei lá, não sei, fiz muitos ciclos diferentes, até 40 anos. Nos 40 anos, eu parei bruscamente. Então, eu tive uma obstrução das artérias da perna, já vinha vindo de infartos, aí tive que parar tudo. Então, você imagina lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, zero. E aí eu sofri todos os efeitos colaterais da parada. Mas isso daí, Maurício, só de curiosidade, os médicos falaram que você tinha que cortar zero? Eu parar tive que com parar. tudo? Mas o que foi a orientação médica? Cara, você não tá andando porque sua artéria tá entupida, cara. Sim. Nós vamos cortar sua perna. E aí eu fiquei na fila de amputação, 2 dias esperando voltar o mínimo de sangue possível com todo o tratamento lá. Voltou o mínimo de sangue possível, não precisei amputar, como eu já tive colegas que amputaram. Sim. E se eu não me engano, atletas americanos, Olímpia, que já chegaram a amputar a perna pelo mesmo problema, e outros que quase amputaram. Então, eles falaram, esquece testosterona. Não, isso está fazendo hoje 20 anos, mais ou menos. Então, eles não tinham ainda a reposição hormonal tão natural como se é feito hoje. Sim. Então, usa, agora para. E aí eu tive todos esses efeitos colaterais. Comecei a engordar demais, depressão, até celulite eu passei a ter, riscos de infarto, problemas circulatórios pela parada brusca, ok? Aí, Celião, que eu falo, por favor, gente, quando vocês forem procurar saúde, procurem médico. É o médico quem cuida da saúde. Que médico que eu procuro? Pode ser um urologista, pode ser de preferência um endocrinologista. Tem que ser um médico especialista em endocrinologia. Ele vai direcionar o seu caso, como foi o caso desse obeso. Ah, mas eu também estou obeso, então já vou tomar também, porque minha testosterona... Calma, é o caso deste obeso. Então o médico viu quanto ele tinha, viu como estava a insulina dele, para então dizer, olha, vamos fazer isso como estratégia, ok. Eu posso pegar uma outra pessoa com a mesma obesidade dele, vamos dar um exemplo aqui, um Jô Soares da vida, e chegar lá e o cara, então vamos pôr... Não, ele fala, cara, mas tá tudo bem, por que eu vou fazer isso? Só preciso fazer uma dieta, né? Então, cada caso é um caso, é o médico quem vai dizer isso, ok. Eu já vi muita coisa, muita gente falando, querendo fazer apologia ao anabolizante, de que maneira? Anabolizante para atleta competidor é um outro universo. É um universo
em que os médicos entram para cuidar da saúde do ser humano atleta, que não sabe que é atleta, ele é um ser humano, como outro qualquer, e um coach, um treinador, um especialista no assunto do ergogênio, no mundo do fisiculturismo, para orientá-lo o que, que eles usam, o que, que eles não usam, o que, que é mais perigoso, quais são as estratégias usadas e tal, com o médico cuidando da saúde dele. Tá. Aí eu vi, por exemplo, falando, mas os nossos antepassados tinham 1.600 de testosterona, o guerreiro lá, o cara tem 1.600, ele produz 1.600. Então eu vou reproduzir também, e aí eu vou chegar igual, não vai chegar igual ele, porque se você tomar 1.600, o testículo dele que produz 1.600, o seu vai precisar produzir 50, porque agora você está colocando o hormônio dele no seu corpo, não precisando mais produzir os 1.600 que ele produz. Então a matemática aí não bate. O atleta, os nossos antepassados produziam muita testosterona, hoje a gente produz menos. Quanto mais eu coloco, menos eu produzo. Então é o médico que vai arrumar a saúde do seu corpo e dizer, olha, vamos usar estratégias, moduladores hormonais para estimular a produção sua, ou vamos já começar a usar a reposição. Quando a reposição vai ser usada por médicos que visam a saúde em primeiro lugar, como qualquer outro remédio, ele vai usar o mínimo pelo máximo. O mínimo de dose possível pelo máximo de resultado. Por que que ele vai usar 1.000 se com 600 a pessoa está muito saudável? E outra, será que depois, se ele voltar no 600, ele volta a ficar saudável? Então, o pensamento da ciência como anti-inflamatório, antibiótico e anabolizante para a saúde é uma visão. Aí eu falo, mas o cara tem problema disso, daquilo, usa testosterona, e o cara saudável não pode usar? Assim como uma pessoa que não tem nada não precisa usar antibiótico nem anti-inflamatório. Quem vai usar anti-inflamatório? Quem tem uma inflamação. O antibiótico, quem tem uma infecção. Quem vai usar hormônio? Quem tem hipogonadismo. Quem tem uma perda acentuada de massa magra. Quem tem um problema de saúde, esse cara vai ter que usar. E o cara que quer ganhar massa muscular? Então ele está querendo ser fisiculturista. Ele está querendo usar um hormônio da farmácia para fazer o que o corpo dele não tem para fazer. O entendido desse assunto não é o médico, é o fisiculturista, é o bodybuilder. E do que o médico vai entender? De como cuidar da saúde dele. Repetindo, eu vou ter que procurar então profissionais do esporte, pode ser médicos ou não, que vão fazer algo que a ciência não tem nas mãos, ela não domina estudo em campo com 2, 3, 4 mil testosterona, não tem estudo de campo para isso, mas tem estudo de campo para 1.200, para 1.000, para 800. Então, um médico especialista, ele tem estudos para dizer, isso aqui eu posso subir, que eu estou ainda garantindo sua saúde, mas isso aqui eu já estou arriscando sua saúde, para um benefício, para resolver um problema. Agora, não, eu estou saudável, mas eu quero ter a testosterona do meu avô ou do bodybuilder lá do palco, e eu quero ainda continuar saudável. Não, o risco agora para perder a saúde vai vir. Tem que saber agora se você está disponível a arriscar a saúde para isso. É onde realmente eu tiro de novo o chapéu para aqueles atletas que conseguiram ficar gigantes, subir em palco e ainda manter a saúde. Eu consegui chegar no meu máximo, mas não consegui manter minha saúde. Por quê? Porque eu não tinha auxílio médico para cuidar da minha saúde. O que os atletas de alto nível, então, devem fazer? Procurar médicos frequentes para precaver problemas e, então, procurar pessoas experientes para saber no que ele deve arriscar ou não. Fisiculturista, palco, competição, uma coisa, ele produz pouca testosterona porque ele está agora dependente do que ele usa. Reposição hormonal é um tratamento de reposição hormonal, é tratamento, é para cuidar de doença, assim como outras doenças onde a testosterona entra. Testosterona para uso em pessoas saudáveis, a medicina não permite, a ética médica não permite estudo científico de testosterona em pessoas saudáveis para ganhar massa muscular ou estética, mas ela permite estudos para pessoas com problemas de saúde. Usa a testosterona como remédio na medicina e se usa a testosterona como suplemento nos palcos de competição. Veja bem a diferença entre os dois níveis. Sim. Né? Ô Maurício, mas no caso desse gordão da XJ aí, por exemplo, ele está num processo de obesidade ali bem, né, avançado, né? Qual que, na sua opinião, né? Claro que você falou tem que ir no médico e tal. Ele fez o exame, ele deu 50, né, de testosterona. No caso de uma pessoa com obesidade, no caso de um homem, né? No caso, igual o caso dele, 50 de testosterona. O caminho, na sua opinião, seria ele
treinar para ver se baixa isso, depois ver se precisa de uma coisa, de uma reposição? Celião, Ou primeiro repor e depois começar a treinar? qualquer pessoa, tá, que quer resultado o máximo possível dentro de uma academia, lembrando que para ter resultado basta treinar e o resultado vem, basta melhorar a alimentação e o resultado melhora, porém nós estamos falando em melhora, nós estamos falando em extremo, nós estamos falando em máximo, tá, eu quero treinar, mas eu quero ter, mas já estou suando lá, já estou sofrendo, eu quero o máximo, né? Ele tem que monitorar treino, alimentação e hormônio. Então esse rapaz, ele tem que monitorar o treino, ele tem que arrumar a alimentação e tem que arrumar o hormônio. Se ele só arrumar o hormônio, se ele só colocar testosterona ali, os remédios para arrumar insulina e tal, ele vai emagrecer? Não. Se ele não fizer dieta, não. E se ele não treinar, ele não ganha músculo. E se ele não ganhar músculo, fica mais difícil perder gordura. Então ele tem que treinar para ganhar músculo e perder gordura, modelar e não só ir emagrecendo, não ficar só uma pera menor, mas ir modelando isso, ganhando forma. Treino em primeiro lugar. A alimentação em segundo lugar. Agora, as duas coisas, com o hormônio bagunçado, ele vai ter o resultado muito minimizado, mas então, eu estou falando em resultado máximo. E a energia para treinar, será que vai ter, extremo, né? Treinamento. Ok. Ganhei músculo, queimei calorias, ajudei o músculo a queimar calorias e estou queimando calorias nos treinos. Ok. Dieta compatível, já estou tendo resultados. E agora, para garantir que eu estou no 100% do meu resultado, hormônios. Hormônios estão em dia. Ok. Cheguei no meu máximo aqui. Ah, mas eu quero nível competitivo, eu quero mais. Então, eu saio do médico e vou procurar informações com os experts do esporte de alto nível e não abandono meu médico, mas não agora para pegar ciclo, saber como faz, para ganhar 50 de braço, mas como cuidar da minha saúde enquanto tem alguém me dizendo que eu devo usar para me chegar no meu 50 de braço, por exemplo. Sim. No caso dele não é nem questão de competição, né? 50 de braço, estou querendo dizer resultado extremo. Né? Sim, sim. Ô, Gustavo, tem umas perguntas agora, Maurício. O pessoal mandou lá no YouTube. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Olha lá, Maurício, eu não lembro que vídeo que é esse aí, mas o rapaz não tem nem o nome do perfil dele, mas ele mandou assim: olá, sei que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas mudar a ordem dos exercícios tem alguma relevância? Queria ver um vídeo falando desse assunto. Um abraço, me chamo Albert, falo aqui de Salvador. Abraço, Albert, Salvador. Legal. Ei, Maurício, mudar a ordem dos exercícios, Maurício. Você acha que... Legal, Albert, né? Salvador, bacana. Isso, estamos chegando lá na Bahia. Praia já. Treina mais, né? Um abraço pra Bahia. Praia treina mais. Geralmente, né? Gosta mais de treino. Mas, enfim, vamos entender que o que não é legal é não mudar a ordem de exercícios com por muito tempo, tá? Então, eu ficar preso num mesmo treinamento por muito tempo, vamos entender, por exemplo, meu trabalho, tá? Eu trabalho como personal trainer, onde eu consigo extrair o máximo do resultado do meu aluno. Por quê? Eu vou treino a treino. O treino de hoje, Celião, é esse, ok? Deu pump máximo, deu ok. Hoje não tá legal para treinar, vamos fazer um músculo menor, não vamos treinar hoje então, vamos descansar, vamos se alimentar. Então eu consigo periodizar treino a treino, extrair ao máximo a cada treino e ver quando é legal apertar ou quando é legal frear um pouco, ok. Quando eu monto consultoria, treinamento, eu vou ver o físico do atleta, as partes que ele precisa trabalhar mais, o nível em que ele se encaixa, intermediário, iniciante ou tal, e independente de ele querer subir em competição ou não, eu quero extrair o máximo de resultado, eu vou pedir que ele procure um nutricionista para garantir o resultado e procure um médico para saber como estão os hormônios, para garantir que o treino realmente vai chegar no seu extremo. Aí eu sou obrigado a montar um treino a cada 2 meses. Olha, faz esse treino a cada 2 meses. E eu falo para os alunos, olha, de vez em quando, muda um pouco a ordem, de vez em quando, faz uma série com o seu colega diferente para demorar mais para o músculo se adaptar ao treinamento. Sim. Quando a gente fala em nível extremo, a gente pode falar, mas tal atleta não mudava a série e era olímpio, ok. Mas esse atleta, qualquer coisa que ele fizesse, ele estaria entre os melhores do mundo. Eu não posso pegar o exemplo dele, eu tenho que pegar o exemplo de uma massa, de um volume. E na massa, no volume, eu acredito que um dos melhores treinos é a confusão muscular. Eu vou fazer o meu treino de hoje, eu vou extrair meu pump de hoje. Nessa estrutura, eu gosto de colocar primeiro os básicos, os mais pesados, quando eu tenho mais energia, descanso mais. Conforme vai acabando a força, eu vou usando exercícios mais isolados, diminuindo o intervalo e aumentando a repetição. É uma maneira de eu conseguir extrair o máximo desde o começo até o final do meu treino. É uma das estratégias, é a que eu mais uso. Dentro disso, ele pode fazer cada dia um treino sem quebrar essa estrutura.
Primeiro os básicos e pesados, depois isolado. Mas hoje eu vou usar tais básicos, amanhã eu vou usar outros tais, depois outros tais. Ele não tem problema nenhum em fazer isso. Ou, se ele já tem a série dele, cara, hoje eu vou pôr o supino por último lá, para ver o que acontece. Cara, vai ficar mais difícil, o músculo vai entender que, poxa, estava fácil, agora ficou difícil. A ordem é diferente. Como chama? O estímulo foi diferente. O músculo agora precisa se adaptar a isso, tornar isso confortável, ele vai ter que mudar. Então, não só eu digo que não há problema nenhum em mudar, como eu aconselho que frequentemente mude a ordem e mude a série com mais frequência do que ficar muito tempo na mesma série, repetindo, a não ser no caso de um treinador como eu, que trabalha à distância, aí os meus atletas mudam a cada 2 meses. Sim. Mas eu repito para eles, olha, de vez em quando faz um treino com o seu colega, faz um treino diferente, para a gente garantir que o pumping seja gerado por mais tempo, demore mais tempo para se adaptar. Então, ok, mudar a ordem, aconselho que mude a ordem. Talvez num dia ou outro, em vez de começar pelo começo, começar pelo fim, Maurício? Isso, é uma mudança. Pelo fim, né? Para o músculo é diferente. Legal. Poxa vida, eu falo assim, eu levantar uma pedra e subir um morro é uma coisa. Eu subir um morro depois levantar uma pedra são coisas bem diferentes. Sim. Então, para o músculo, os estímulos ali mudaram. Eu acho que é válido, totalmente válido. Legal. Eu estava fazendo, inclusive, com um atleta meu, a gente fazia pesadão e depois no final leve, alta repetição. Sim. E ele falou, cara, vamos inverter isso? Eu nunca fiz, vamos fazer para ver. Começamos fazendo os levinhos, alta repetição e depois no final fazer pesado. Cara, e funcionou. Né? Funcionou. Sim. Talvez a primeira estratégia seja melhor, mas as duas funcionam. As duas então, funcionam. Na musculação tudo é válido, o importante é treinar. Sim. Mais um abraço aí pro Albert, então, de Salvador. Valeu pela pergunta, Albert. Vamos para a próxima aí, Gustavo? Agora, Maurício. Ué? Ah, não, esse é o mesmo rapaz, ó. É o mesmo rapaz, só que ele tá sem o nome ali, mas ele comentou aqui no Pare de Treinar Fofo, é um vídeo que deu bastante repercussão aí. Ele falou, ó, agora, por que tem exercícios que não se consegue aumentar a carga? Pelo menos eu não consigo aumentar carga para tríceps, levantamento de ombros também. Para tríceps e também levantamento para ombros. Já alguns exercícios, tipo supino inclinado, eu consigo evoluir a carga e também nos treinos de perna. Por que, Maurício? Tem alguns exercícios que ele não consegue aumentar a carga e outros ele consegue. Perfeito. Você tem alguma explicação para isso? Porque alguns músculos estão progredindo e outros não. Então, eu não tenho a menor dúvida que entre treinar com a carga máxima para aquele número de vezes que eu determinei, ou a submáxima para antes da falha, eu não tenho dúvida que se comparado um ao outro, a carga máxima é a melhor. Usar o máximo de fibras possível para mudar o máximo de fibras. Lembrando que tem dias que eu posso dizer, cara, hoje não é um bom dia para treinar com a carga máxima. Então hoje eu vou treinar menos e eu vou ter resultado. Mas se eu for comparar um com o outro, carga máxima é melhor, ok. Não sou eu que subo a minha carga e então meu músculo vai acompanhando a carga, não. Eu treino com a máxima carga que eu aguento, eu faço 10 e não consigo fazer 11. E aí então eu vou descansar, que é onde vai acontecer, não é no treino. Eu vou descansar, eu vou ingerir carboidrato principalmente para potência de treino, proteína para aumentar a estrutura muscular, estar com os hormônios em dia, dormir ao melhor, para que esse músculo evolua, para que ele se modifique e então aquilo passe a ser confortável. E então, aquele peso que eu usava, por exemplo, de 100 quilos para fazer 10 vezes, que eu não conseguia fazer 11, agora que eu recuperei meu músculo melhor e ele evoluiu, eu passo a conseguir. Falei, opa, agora eu estou conseguindo. Agora dá para fazer mais do que 10, então vou pôr 110 quilos, vou pôr 120 quilos, ok. Então, o que está acontecendo aqui é fácil de explicar. Em alguns músculos, ele está tendo evolução, o músculo está ficando cada vez se adaptando melhor ao treino, mudando a sua forma, tanto de mais glicogênio dentro quanto mais estrutura muscular, e por isso ele consegue então fazer mais do que aquele número de vezes. Opa, dá para fazer mais, ele vai e aumenta o peso. Em alguns músculos ele não está tendo a mesma evolução, então o que ele precisa é mudar a série, mudar o estímulo, mudar o treino desses músculos que estão estagnados, e assim que eles responderem ao treino, a carga vai voltar a subir também, porque o músculo melhorou, então a carga subiu. Seria ele, por exemplo, né?
ele aumentar a carga e fazer menos repetição? Assim, um treino Não, meio de força? não. O que seria, na minha opinião, ideal, tá? Então, vamos tentar ser claro, ó. Vamos dizer que ele fazia para o músculo que evolui dele, peito, tá? Então ele faz sempre 3 de 10 e toda hora o peso está subindo. Então é sinal que as 3 de 10, que é o máximo dele, destruiu o músculo, ele inflamou, restaurou, cresceu, ficou melhor. Sim. Aí ele foi fazer de novo, falou, pô, agora tá dando para fazer mais que 10. Sim. Então agora vou aumentar o peso para parar na 10ª agora com 110 quilos. Isso é o peito, ok? Aí ele fala, mas por que o tríceps está sempre no 30 quilos, nunca sai do 30 quilos? É porque o músculo não está tendo evolução. Então eu mudaria a série de tríceps. Essa série tem N opções. Não necessariamente aumentar o peso, fazer menos vezes. Não necessariamente. Seria o ideal ele mudar a série, tenta outra série, que gere um pump maior, para que o músculo dele se adapte melhor e cresça, e então esse peso aumente, em primeiro lugar, tá bem? Sim. Agora, quando ele está indo bem, está treinando e está indo bem, ele fala, tá, eu estou aumentando minha hipertrofia, mas eu quero começar a recrutar mais fibras para trabalharem ao mesmo tempo e aumentar mais a minha força. Aí ele usa essa estratégia. Ah, tá. Aí ele pode, a gente já conversou sobre isso num vídeo, Sim. ele pode durante uma semana ou outra, poxa, o supino, vamos dizer o tríceps testa, cara, não estou evoluindo em músculo. Ele precisa mudar a série para o músculo evoluir e aí o peso aumentar. Mas ele fala, tudo bem, mas por enquanto eu quero só aumentar minha força então. Ele pode diminuir as repetições, a carga vai subir, ele está estimulando a mais fibras contraírem ao mesmo tempo, mas isso não estimula necessariamente ao crescimento da fibra. Ele vai aumentar o recrutamento de fibras, ele vai aumentar a força, mas não necessariamente vai aumentar o músculo. Então, o que eu faria? Em primeiro lugar, mudaria a série do músculo que não está subindo carga, e depois que ele viu um resultado e esse músculo está mudando e voltou a subir, ele pode sim, para correr atrás do atraso que ficou na força, treinar de vez em quando, por uns períodos, força, menos repetições, automaticamente com mais carga. Ah, legal. Então, obrigado pela pergunta também. Agora é a última, eu acho, né, Gustavo? A última pergunta, hein, Maurício? Agora é do rapaz, é mais um nome, não tem um nome também, é o F20831. Salve Messi Maurício, uma verdadeira lenda com vasto conhecimento e experiência. Messi Maurício, se eu treinar superior num dia e inferior no outro, no dia que eu estiver treinando a parte inferior, a parte superior está descansando? Ou o fato de eu estar treinando não se enquadra como descansando? Essa pergunta é bem assim, tem gente que vai falar, pô, mas o que esse cara tá falando? É claro que sim, claro que não. É uma pergunta, às vezes até, né? Claro. Mas o que você pode falar sobre isso? Realmente, a primeira resposta que a gente vai dar é que sim, tá? Então, se eu treinei perna ontem e hoje eu estou treinando braço, a minha perna está descansando. Ok, beleza. Porém, é uma coisa eu falar de músculo para músculo, outra coisa eu falar de organismo. Então, quando eu falo em organismo, corpo, toda vez que eu treino qualquer músculo, eu aumento demais a liberação de cortisol, que é necessária para estimular o corpo a dar um rebote com os hormônios anabólicos. E aí eu já passei algumas estratégias para potencializar ao máximo esses hormônios anabólicos naturais. Se ele for usado, aí a alimentação não teria tanta importância assim, mas se ele vai usar os naturais dele, o carboidrato lá em alguns momentos, a tirada do carboidrato em outros momentos, tudo que eu preciso para produzir testosterona, para garantir testosterona, GH, insulina como anabólico, e a cortisona, o mínimo necessário. Eu libero cortisona até onde eu preciso destruir meu músculo e paro. Vou tentar me alimentar regularmente, dormir bem, evitar excessiva preocupação, estresse prolongado e tal, para que o cortisol não passe à frente. E, dessa maneira, eu teria que ter pelo menos um dia de descanso total para o organismo, pensando em cortisol. Aí eu não estou falando do peito, do ombro, das costas, estou falando do corpo descansar, cortisona baixa, para que os hormônios anabólicos ganhem ou estejam em evidência, e aí ele coloca os alimentos para restaurar todo o organismo, não só a musculatura. Com relação aos músculos, vamos complicar um pouco mais. Vamos dizer que ele fez hoje peito, aí quando ele treinou o peito, ele trabalhou o ombro, né? E trabalhou um pouco do tríceps.
Aí eu vou falar, poxa, mas então ele treinou peito, mas então ele não deu descanso pro ombro e pro tríceps? Deu. Porque a intensidade do ombro e do tríceps aqui não se compara com a intensidade do treino de ombro e tríceps. Sim. Então ele fez um treino de peito e fez um treino de muito menor intensidade e destruição para o ombro e para o tríceps. Amanhã, quando eu treinar o ombro, eu vou dar uma 100% de destruição do meu ombro e em algum momento ele vai encontrar um dia de 100% de descanso e poder regenerar. Bom, então está respondida a pergunta. Tem uma estratégia bacana aí, eu vi de Júlio Balestrin, já ouvi antes, eu ouvi primeiro dele e depois ouvi mais pessoas confirmando, que uma das estratégias para prioridade muscular é eu treinar, por exemplo, meu ombro hoje com intensidade máxima, depois amanhã eu vou treinar peito, no outro ombro costa, no outro ombro perna e assim por diante, mas todo dia eu faço mais um estímulo de ombro, ou seja, eu não dou descanso para o ombro, se a gente for falar dessa forma. Aí eu vou te falar então, se ele fez um treino pesado hoje, e depois todo dia ele fez um exercício, ele não deu descanso, ele deu descanso. Porque não se compara um exercício com o que ele fez. Lembrando que pelo menos uma vez da semana ele vai ter que parar o corpo todo. Sim. Então, sempre vai acontecer o descanso tem que acontecer. Sempre que eu faço um treino forte e depois um treino mais fraco, ele já está descansando. Tá? Sim. E um dia vai ter que parar totalmente. Sim, no exemplo dele aí foi até a parte superior, num dia superior e inferior. É mais ainda, né? Mais fácil, mas eu né? poderia, se a gente for complicar mais a pergunta dele, ainda um músculo não estaria atrapalhando o descanso do outro, mesmo que sendo músculos parecidos em dias sequentes. Tá, legal. Então é isso, não tem mais nada aí, Gustavo? Tem alguma pergunta sua, Gustavo? Quer fazer alguma pergunta? Hoje o Gustavo tá sem pergunta. Então. Maurício, vamos ficando por aqui então? Para você que ficou até agora aí, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, tem bastante gente chegando aí. Se inscreve você também, tá? A gente tem alguns links aqui na descrição com alguns produtos como creatina, albumina, whey protein, tá bom? E você adquirindo os produtos pelos nossos links, você apoia o canal. Você ajuda aqui a gente continuar com esse trabalho. A gente vai ficando por aqui, então até o próximo ProShape Podcast. Valeu!